Atos 16, 11 em diante diz: partindo de Trode, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são os servos dos Deus Altíssimos e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando aos magistrados, disseram: esses homens são judeus, estão perturbando nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram-se-lhe que tirasse as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem: soltem esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordem para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair e vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Que o Espírito Santo possa revelar a palavra dele aos nossos corações. Se você não leu a Bíblia hoje, pelo menos agora você já leu quase um capítulo dela. Por isso o texto relativamente longo. Claro que uma narrativa mais extensa dessa
tem várias verdades, ou contém várias verdades que poderiam e com certeza são aplicadas em nossa vida. Nesta noite eu quero me deter em apenas 4 aspectos, 4 características, 4 situações, 4 questões que eu preciso enxergar pela ótica bíblica para que a minha vida realmente possa valer a pena. Apenas como pano de fundo, quem está fazendo a narrativa do livro de Atos é Lucas. Lucas é médico. Por isso você vai ver o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, ele tem detalhes, ele é mais minucioso em detalhes. Hoje nós tínhamos 2 médicas pela manhã aqui no culto, por isso que tem um processo investigativo. À noite nós temos estudantes de médicos, nós tínhamos eles têm um processo investigativo. Por isso você vai ver que muito parecido a narrativa, ou a forma escrita, ou a gramática no livro de Lucas de Atos, porque Lucas é um médico, cheio do Espírito Santo de Deus, e ele faz relatos de detalhes. Você lê o livro de Atos, você vai ver eles fazendo narrativas minuciosas. Às vezes uma viagem, ele vai falando detalhes, porque a característica de uma percepção investigativa mais minuciosa para poder apresentar de maneira mais clara. Então, você vai ver essa expressão, nós, quem está falando isso é Lucas, e ele está mencionando uma experiência de Paulo e Silas como missionários. Eles estão no lugar, acontece algo de evangelismo, começa Lídia, alguém que crê no evangelho de todo o coração, e aí começa a desenrolar onde eu quero entrar nesta noite. Durante um período, um demônio que estava numa menina, uma escrava, ela tinha característica de adivinhação, e ficava todos os dias, Paulo passava e ela falava, ou o demônio falava, olha, esses são os servos do Altíssimo e estão anunciando a salvação. E Paulo aguentou aquilo lá vários dias, chegou uma hora e ficou indignado, fala, chega, não aguento mais esse demônio perturbando, e ele expulsou o demônio. A partir daquele momento, ação sobrenatural não acontecia mais na menina. Então ela não conseguia mais adivinhar nada. Terminou, cessou aquela ação do inimigo usando ela para adivinhações. E aí os donos, porque era cobrada cada momento que as pessoas iam até aquela jovem, com certeza, e os senhores, o dono dela, cobravam para poder fazer aquela forma de avaliação de futuro, perdeu todo o seu lucro. Eles levam Paulo e Silas, ficam indignados, eles são açoitados e colocados na prisão, e então aí começa o texto que nós vamos estar falando nesta noite. Só um adendo, algumas questões. Tem situações de adivinhação, hoje a indústria da holística ela cresce muito, porque as pessoas elas têm uma necessidade de pegar algo pronto para mostrar uma necessidade da vida delas. Às vezes, o fato de você debruçar na palavra para ler e deixar Deus falar o seu coração implica em compromisso com o Senhor. Então, busca-se atalhos. Por isso, a ideia, vai ler a mão, vai ver o horóscopo. Nesse processo de adivinhações, existem charlatões, pessoas que não têm qualquer, nem vínculo com o inimigo no sentido sobrenatural, tem vínculo com o inimigo no sentido de enganar as pessoas. Lembro uma pessoa que há alguns anos chegou aqui na igreja e ela fazia trabalhos, uma senhora já, não sei se ela já faleceu, mas ela fazia trabalhos para as pessoas. Mas ela não invocava, não. E quando chegava, ela pedia para as pessoas, traga um frango, traz macarrão, só não pedia a Coca-Cola 2 litros gelada, porque ia ficar muito evidente. Mas ela pedia o frango, o macarrão, e depois antes ela vir para a igreja. Aí chegava no domingo, ela fazia o frango, o macarrão, comia, almoçava. Era o trabalho ia para a mesa, para o almoço. Só não pedia a coca e o pudim de leite condensado, ia ficar meio bandeiroso. Então, que demônio exigente. Então, tem pessoas, tem muito charlatanismo nesse meio. Mas tem situações de influências malignas. Você vai ver no livro de Deuteronômio 18:11, você vai ver em Isaías, o Senhor fala para você ficar atento àquelas consultas que as pessoas chiureiam entre os dentes. Elas falam com a boca travada, murmurando, balbucinando, liberando algumas palavras. E as pessoas falam, mas deu certo. Tem algumas, irmãos, que é jogar para o alto e quem pegar, pegou.
Vai no lugar, ó, fizeram um trabalho para você, hein? Tem alguém com inveja de você. Todo mundo tem alguém que tem isso daí. Todo mundo tem. Tem alguém querendo destruir teu caso. Tem alguém que torcendo contra. Mas daí todo lugar. Esse ano você teve uma dor de cabeça, hein? Mas daí todo mundo teve uma dor de cabeça. E aí as pessoas ficam impressionadas, ficam naquele terrorismo. Quem está fazendo mal contra mim? Esse é um lado. Agora, existem ações como esta, que não era um charlatanismo no sentido dela não ter vínculo. Essa moça, ela recebia um demônio. E ela adivinhava, ela fazia projeções, algumas vezes são agouros, mesmo porque o inimigo não conhece o futuro. O inimigo não tem onisciência. O único que é onipotente, onipresente, onisciente, conhece passado, presente e futuro, é o Senhor. Por isso o Senhor conhece o teu futuro, o inimigo não sabe o teu futuro. Ele não sabe o que vai acontecer na tua vida. Ele não sabe esses detalhes. A forma que era de adivinhação, é de projeções de algumas questões. Mas não é a tema nesta noite falar esse assunto. Eu só estou falando o pano de fundo que acontece. Eles estão fazendo certo. Paulo e Silas estão fazendo certo. Estão pregando o evangelho. Paulo aguentou vários dias, mas Paulo é colérico. E ele sabia que a hora que fosse repreender o inimigo ia fechar o tempo. Ele sabia que ia dar problema. E é interessante que nesse momento o demônio não está mentindo. Ele está falando a verdade. São os servos do Altíssimo que anunciam a salvação. Não está falando nada de errado. Estava falando que era. Mas como Paulo sabia que os demônios são mentirosos, para mudar rapidamente o discurso, era 2 palitos. Para no outro dia falar, esses caras estão tumultuando. E aí as pessoas, elas são levadas muitas vezes por aquilo que é falado no momento. Tem pessoas que não param para avaliar. Ela não para ter um filtro na mente, ela já vai fazer. Então Paulo repreende. Após isso, irmãos, eu queria agora sim começar a mensagem. Eles fizeram certo, pregaram o evangelho, são missionários, estão fazendo com amor, repreendeu o inimigo, numa batalha espiritual, tem a vitória. O resultado, eles vão para uma prisão, são chicoteados, são açoitados, diz o texto bíblico, e são colocados no cárcere, com grilhões ou com correntes no pé. Esse foi o resultado. Mas a atitude deles faz a diferença. Algumas coisas que eu quero pensar com você nesta noite. Primeiro, eu preciso saber enfrentar as lutas mesmo fazendo certo. Tem lutas que nós enfrentamos e tempestades porque nós erramos. Tem tempestades que nós enfrentamos porque alguém errou. Nunca ninguém vai para a tempestade sozinho. Não existe isso. Uma pessoa está num canto da canoa e ela faz um buraco e fala, eu vou afundar sozinho. Sempre vai alguém junto na tempestade, não tem como. Ninguém vai para a tempestade sozinho. Tem tempestades que nós enfrentamos que elas são responsabilidades nossas. Tem tempestades que foram outras pessoas. E tem algumas tempestades que não são erros de pessoas, são situações que aconteceram na vida. Às vezes você pode estar fazendo certo. Você orou ao Senhor, pediu uma direção a Deus. Você se posicionou, você buscou o coração do Senhor, você fez o melhor no teu serviço, você fez o melhor no ministério, você procurou fazer corretamente e com excelência. E às vezes, mesmo assim, enfrenta-se uma dificuldade. O fato de caminhar debaixo de uma direção de Deus, ou segundo a vontade dEle, não é garantia de tranquilidade, não é ausência de lutas, não é vacina contra adversidades. É aqui que muitos desanimam. Outras pessoas, às vezes, ela começa um empreendimento, um projeto, um desejo de ajudar alguém, se envolver em um plano maior de ser instrumento de bênção e transformação, e ela enfrenta lutas. As coisas, às vezes, não começam a dar certo de imediato. E se ela não tomar cuidado, ela fecha o coração. Irmãos, eu ouço com frequência, mas com muita frequência, desde quando eu me converti, tem algumas situações que eu ouço as pessoas falando, mas pastor, eu fiz o melhor e estou passando uma luta dessa, eu dediquei a minha vida e estou passando um desafio desse, eu contribuí, eu fiz, eu me doei, e de repente estou passando uma adversidade, tem pessoas que estão levando tudo embolado e parece dando tudo certo na vida. Esse questionamento não é novo. Asaf é o líder de louvor de Davi. Davi, o rei Davi, ele tem uma visão muito clara e ampla sobre louvor e adoração.
E o seu líder de louvor chama Asaf. Quando você lê o Salmo 73 e o Salmo 77, mais especificamente o 73, ele está passando uma crise. Ele está dizendo, eu fiz o certo. Eu abri mão da desonestidade e estou passando um perrengue financeiro. Eu não lesei, estou passando uma luta. Eu procurei fazer da melhor maneira e estou passando adversidade. E tem gente que leva tudo embolado, dando tombo em meio mundo, está ludibriando e está dando certo as coisas. Se não tomar cuidado, a pessoa entra em crise. A pessoa começa a falar, mas quem que está certo? Daqui a pouco a pessoa começa a pensar, acho que eu estou errado, os caras estão certos. Daqui a pouco começa a questionar-se valores. Essa é uma luta que atravessa. Irmãos, eu vejo muitas vezes, e você vai ver no Salmo 73, Asaf falou, poxa Deus, eu estou batalhando tanto, eu dediquei a minha vida ao Senhor, eu fiz o melhor, eu abri mão de tantas coisas, agora eu estou passando uma adversidade dessa, e ele falou, Asaf, eu não tenho nem liberdade para falar para a congregação, porque eu vou escandalizá-los. Só que depois ele fala o seguinte, ele fala, Asaf, que ele tornei-me como um animal, eu perdi o senso, meu coração amargurou, a forma de enxergar a vida ficou embotoada, embaçada, ficou acinzentado, ficou cheio de nuvem, ficou turvo, ficou escuro, eu comecei a interpretar diferente, até a bondade e a misericórdia do Senhor. Aí ele fala, até o dia que eu entendi, que o que é tangível e mensurável, não é aquilo que determina a vida de uma pessoa. Que o que vale a pena, e vai continuar sempre valendo a pena, é ter paz com o Senhor, e paz que vem do Senhor. Ele vai falar sobre isso. Eu quero falar para você nesta noite, talvez tenha algumas questões na tua vida, que você está procurando fazer o melhor. E às vezes as coisas não dão certo de imediato. Às vezes você fez o melhor na tua empresa. E de repente você fala, puxa, eu fui injustiçado, fiz o melhor. Tem gente que fica ali paparicando o coordenador para se manter, eu fui imparcial, e de repente eu fui sentir o baque. Às vezes você tem uma empresa, um ministério, uma área da tua vida, mas eu quero dizer para você, que essa adversidade, ela é efêmera, ela é temporal, porque a palavra final vai vir do Senhor sobre a tua vida. Isso é momentâneo. A Bíblia diz que as nossas leves e momentâneas tribulações, ela produz um peso eterno. Aqui é uma comparação em Coríntios, leve e momentânea com peso eterno, de algo muito glorioso, de muito glorioso. Em nome de Jesus eu vejo muitas pessoas, irmãos, que o coração nessa hora ele entra em crise, que começa a questionar o amor de Deus, que começa a questionar a bondade de Deus, que começa a questionar se realmente está valendo a pena. Mas eu vou dizer para você várias vezes, aquilo que você fizer no Senhor, sempre vai valer a pena. Mas eu ajudei as pessoas e recebi como resposta ingratidão. Mas você faz para o Senhor, pelo Senhor e para o Senhor. Você vai ter que aprender a lidar com isso, é pelo Senhor. Valeu a pena, sempre, sempre, sempre. A primeira questão que eu quero falar para você nesta noite, como aconteceu com Paulo e Silas, eles poderiam falar, poxa, nós estamos pregando o Evangelho, ganhamos pessoas para Jesus, eu libertei uma moça da opressão do inimigo, eu estou sendo instrumento nas tuas mãos e olha a paga, olha o honorário, olha o que veio como bônus, está aqui numa prisão, açoitado, pé numa corrente, no cárcere. Quer dizer para você, em nome de Jesus, não desista de fazer o melhor, Deus vai honrar. Não desista de fazer o melhor, Ele está no controle. Não desista de fazer, não o perfeito, mas aquilo que você entende como o certo para o Pai, porque Ele vai honrar a tua vida. Não desista, não desista. O segundo aspecto é assim, para me fazer o link, e aqui que eu dou um link nessa afirmação que eu fiz. Nesse versículo, você vai ver nos textos de 11 a 24, faz esse relato, ganhando pessoas, o confronto com o inimigo, o açoite, a prisão. No verso de número 25, uma das expressões tão faladas, a Bíblia diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, os outros presos os ouviam. A resposta do coração na adversidade é o que faz diferença na minha e na tua vida, irmãos.
A postura do coração é que faz diferença na minha e na sua vida. É aqui que eu volto a fazer uma afirmação. Às vezes eu fico triste, porque as pessoas podem falar, e às vezes eu também corro esse risco, o primeiro problema que eu passo, o primeiro da lista a ser deixado é Deus. O namoro não dá certo, Deus é o primeiro da lista. As coisas não estão bem financeiramente, o primeiro da lista é o Senhor. As coisas não estão bem na vida familiar, se eu não tomar cuidado, o primeiro da lista. Aí eu falo assim, não, mas eu amo Jesus acima de todas as coisas. Mas eu não leio mais Bíblia, eu não oro mais, eu não evangelizo mais, eu não envolvo mais no ministério, eu diminuo o meu ritmo na igreja, eu vou me afastando. Eu falo, mas eu estou amando a Jesus sobre todas as coisas. Mas é nessa hora que eu mais preciso. Irmãos, não tem nenhum texto do Novo Testamento que Jesus chega para alguém e faz assim, ó, está precisando de um milagre aí? Não tem nenhum. Um único milagre que não teve ação e participação, sinergia, combinação humana e divina, é de Lázaro, é o único, não tem nenhum outro. Ninguém pediu, nem Marta, nem Maria, porque elas pediram para vir, porque ele estava doente. Quando Jesus chega, elas falam, se o senhor estivesse aqui antes, não tem. Todos os outros alguém interviu. Todos os outros alguém interviu, foi até Jesus. Todos os outros houve um encontro de Jesus com alguém. O único é Lázaro, que não tem o que fazer, 4 dias morto, não tem o que realizar, não tem como crer, não tem como levantar a mão, não tem como buscar, não tem como ir na igreja. Jesus falou, Lázaro, sai para fora. Todos os outros, as pessoas foram de encontro. Onde eu creio nisso, irmão? De todo o meu coração nesse princípio. Eu creio, mas convictamente. Deus olha a movimentação e a atitude do meu coração para poder abrir as portas da minha vida e tua vida. Hora de luta é para buscar mais ainda. Hora de lágrima é para adorar mais ainda. Hora de adversidades é para servir a Deus mais ainda. É aí que é para ir na contramão. É isso que faz a diferença em nossa vida. Eu creio plenamente sobre os paradigmas serem quebrados. Paradigma do dia, domingo é o dia do Senhor. Esse é um paradigma. Todo dia do Senhor. Todo dia do Senhor. E você tem dias de adoração e comunhão, mas todo dia do Senhor. O paradigma do clero, o pastor, o líder religioso, ou dependendo da religião que a pessoa está, é o representante maior diante de Deus, então a oração dele é mais ouvida. Isso não existe. A Bíblia fala que eu e você temos acesso ao Senhor pelo sangue de Jesus. Somos todos iguais, às vezes a tua oração tem mais efeito até. É pelo sangue de Jesus. Então, é o paradigma do clero que no Velho Testamento havia, que não tem mais no Novo Testamento. O paradigma da liturgia. Deus gosta de culto assim, desse jeito. Deus não está preocupado com o estilo de culto. Deus está preocupado porque as pessoas o adorem em espírito e em verdade. E o paradigma do templo. Eu plenamente creio sobre quebrar o paradigma do templo. Que Deus não se restringe a esse espaço físico. Se Deus ficar limitado aqui, e aí é extremo. É aquele que acha que por todo dia ele está na igreja, que Deus vai abençoá-lo. Que por todo dia ele está na igreja, que ele se tornou santo. Então é o extremo. Só que eu estou vendo hoje um outro extremo. É o desacelerar e cada vez mais distante da casa do Senhor. O salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista diz, mais vale um dia no átrio do Senhor do que 1000 dias na tenda da impiedade. O que significa isso? É o outro extremo. Que eu vou ter muita concorrência. Hoje no Brasil, aumenta uma terminologia que nós não tínhamos há 10 anos atrás, os desigrejados. Desigrejados são pessoas que expressam sua fé em Jesus, mas que entende que o sistema e conviver com pessoas dá trabalho, tem decepção, tem frustração, as estruturas são complexas, então é melhor eu ficar na minha casa, acompanho um culto de vez em quando e tenho um relacionamento com Jesus e aumenta o número dos desigrejados, mesmo porque o ritmo de vida nosso é tão acelerado e não vai diminuir isso, é cada vez mais acelerado, que afinal de contas eu não tenho muito tempo, então eu começo a desenvolver uma fé online, só que não de relacionamento, online virtual de relacionamento nessa forma. Com todo respeito a todo posicionamento, eu creio na esperança da igreja local. Tem problema, tem gente que dá trabalho igual eu e você, um lixa o outro, tem hora que você amar um ao outro, perdoa um ao outro, suporta um ao outro, e Paulo chegou a falar, não devora um ao outro não, gente. Paulo chegou, é assim, tem hora que você ama um ao outro, tem hora que você ora um pelo outro, tem hora que você leva a carga um do outro,
Tem hora que você suporta um outro, tem dia que é para suportar. E Paulo ainda falou em Gálatas, não morde um outro não, vocês vão devagar. Mas eu creio que o evangelho é mais do que ser, é pertencer a um lugar. Por isso a teoria de desigrejado não entra na minha cabeça. Eu creio de você fazer parte de um lugar, congregar, adorar, celebrar, porque na expressão de reino, mão depende de pé, de joelho, de articulação, é o corpo funcionando. Onde eu quero chegar com isso? Naquele momento, irmãos, Paulo e Silas tinham todos os motivos para reclamar, fechar o coração, desanimar, jogar tudo para o alto, falar, pelo amor de Deus, doendo as costas. Mas a Bíblia faz uma afirmação que eles vão na contramão, eles surpreendem. A atitude, ela é inusitada no âmbito normal de expressão humana. À meia-noite, eles estão cantando e adorando ao Senhor. Como é difícil adorar na hora da crise. Como é difícil, irmãos, agradecer a Deus quando a lágrima insiste em rolar na face. Como é difícil quando o dia se tornou noite e quando a noite parece interminável. Como é difícil o nosso coração, ele tem uma inclinação a ficar azedo, a murmurar, a criticar, a questionar. Deus, por que isso eu ouço direto? Mas Deus, por que comigo? Deus, por que estou passando por isso? Deus, eu fiz o melhor, estou passando por isso. Com certeza alguns de nós já falamos ou pensamos isso. Alguns de nós já falamos ou pensamos nisso algumas vezes. Em vez de se queixarem ou de invocarem a Deus para que julgasse seus inimigos, porque você vai ver alguns salmos na Bíblia que não é para você orar. São apenas relatos e serve para revelar o poder de Deus. São salmos imprecatórios. Você vai ver alguns salmos na Bíblia que Davi, na concepção do Velho Testamento, que era guerreiros e batalhadores, Senhor, extermina esse povo, seca todo mundo, que não sobe ninguém. Algumas vezes a nossa vontade é essa. Deus, aquela pessoa me prejudicou, mostra que ela está errada, honra a minha vida. Eu tenho visto até cânticos nessa área, uns cânticos meio assim, meio imprecatórios. Deus me honrar para provar para o outro que ele está errado e para humilhar o outro e para ele me aplaudir porque eu tive vitória e ele me abandonou na hora que eu precisei. Eu fico olhando assim, eu falo, meu Jesus, está meio na contramão do Novo Testamento. Eu ouvi uma letra de um cântico que era mais ou menos isso. Deus, me honra, me abençoa para que aqueles que me abandonaram possam aplaudir na hora da minha vitória. Mais ou menos isso. Eu fico pensando, mas eu não preciso ter vitória para ninguém me aplaudir que me abandonou. Eu preciso ter vitória para Deus honrar a minha vida, porque Ele é misericordioso e bondoso. Eles ali, Paulo e Silas, poderiam estar naquele momento queixando, invocando a Deus para que julgasse seus inimigos. Mas os dois, eles oravam e adoravam o Senhor. Não creio que seja utópico. Eu creio que é interessante uma declaração do Charles Spurgeon e uma citação, quando estamos sofrendo, não é fácil cantar louvores no meio da escuridão. Não é fácil. Mas Deus inspira canções de louvor durante a noite. As canções mais preciosas, elas são inspiradas no meio das adversidades. Charles Spurgeon disse, qualquer tolo é capaz de cantar durante o dia. Qualquer um faz. Não tem qualquer vantagem. Charles Spurgeon, chamado um dos príncipes dos pregadores, e diz, é fácil cantar quando conseguimos ler a partitura à luz do sol. Mas o cantor habilidoso consegue cantar quando não há sequer raio de luz para iluminar as notas. Os cânticos noturnos vêm somente de Deus, não se encontram ao alcance dos homens. É fácil cantar quando os raios iluminam as notas. O desafio é quando não tem nenhuma iluminação e você poder falar, Deus, eu não entendo nada do que nós estamos passando, mas eu vou agradecer porque o Senhor está no controle. Eu não entendo nada por causa desse momento. Eu lembro que nós passamos uma experiência, a Heleninha, nós tínhamos o sonho do primeiro filho, casal, a Heleninha ficou grávida, 2 meses e meio ela abortou o primeiro, aí ela ficou grávida novamente. E quando a mulher fica grávida, ainda mais no primeiro filho, quando está no segundo, terceiro, quando está no quarto, a galera é do terceiro, viu, Belinho? A mulher do terceiro já, o primeiro você
Que é, né? Aquela coisa toda, né? E eu lembro que na segunda gravidez, nós ficamos com a expectativa, e família sempre dá um sapatinho, aquela sensação. É como diz o Cláudio Duarte, quando é pequenininho dá vontade de você comer, né? Depois cresce e fala, que oportunidade que eu perdi. Cláudio Duarte fala isso. Quando é pequenininho, você fala, nossa, dá vontade de comer, que bonitinho. Depois cresce e fala, nossa, que chance que eu perdi. E eu lembro que nós criamos uma expectativa, ela abortou de novo, com 2 meses e meio. Aquele dia eu fiquei assim, meu coração tão incomodado. Eu fiquei assim, E aí ela entrou num processo que ela não engravidava e iniciar num processo de tratamento. Aquele dia eu fiquei assim, há 2 dias que o dia se torna noite. Aquele dia que o dia se torna noite. Não tem como quem passa por essa experiência, quem está de fora, parece uma coisa assim muito normal, mas para quem vivencia, ela é complexa. E eu lembro perfeitamente naquele dia que eu ajoelhei e falei, Deus, não entendo nada. Só tenho que agradecer ao Senhor pela tua bondade, que o Senhor está no controle. Se eu falar que eu entendo alguma coisa, eu não entendo. É claro que depois, antes de iniciar o tratamento, veio o Felipe, veio o Abre, veio a Isabela. Falei, tá bom, Senhor, tá bom, já está jóia, tá bom demais. Mas tem noites que elas são longas e nós não entendemos o que está acontecendo. Eu tenho certeza, hoje olhando o texto aqui, Paulo e Silas falam, eu sabia, mas eles não sabiam o que estava acontecendo. Eles não sabiam o que ia acontecer. Mas eles vão crer em Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, que vai ser a tônica que eu vou concluir essa mensagem. Deus está olhando a tua vida. Ele se importa com você. Aquele vazio no coração, aquela crise existencial, aquele se debater, aquela lágrima que ninguém vê, aquela situação de luta interior que você está enfrentando, Ele vê. Aquela solidão que se lida em alguns momentos, aquele tatear da vida, aquelas tatuagens que a vida deixou na alma pelas adversidades, Ele vê, Ele está interessado. E tem coisas, a maioria delas não depende de plateia, não depende de fazer para aplauso, holofote, eles nem estavam pensando nisso. Mas, irmãos, existe um fator decisivo. Às vezes eu vejo, isso eu vou falar pela minha vida, o dia que eu fico muito cético, que eu começo a ficar muito crítico, que eu vejo que as coisas ficam estranhas, a impressão que o céu fecha, que as coisas ficam meio embaçadas. Parece que as coisas ficam... Porque tem dias que a gente está meio crica mesmo, né? A gente está crítico, coração meio fechado, parece que a gente está... As coisas não funcionam. Quando você começa a adorar a Deus e buscá-lo de todo o coração, Ele começa a fazer. Por isso, quer dizer assim, que existe, e aonde eu estou batendo numa tecla, várias vezes, o Senhor olha uma atitude de coração. Não é o fato de estar aqui o tempo todo, mas Deus olha a questão da prioridade. O Senhor olha Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. É princípio do coração. E aí eu entro para o terceiro aspecto, para depois falar e nós orarmos no quarto. Aquilo ali permitiu o milagre de Deus. Essa combinação, essa sinergia, o encontro da fé com a vontade de Deus é onde há a explosão de milagres. O encontro do quebrantamento com a ação divina é o que abre portas. O encontro de dependência, mesmo quando eu não entendo nada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus nem se impressiona de você questionar. Ele nem quer que você seja uma pessoa que nunca possa. Eu sou cristão, tenho que pôr um sorriso plastificado no rosto e sou florzinha de Jesus o tempo todo. Não é isso. Às vezes nós questionamos. Os homens de Deus questionaram. Você vai ver Abacuque questionou, Jeremias questionou, profetas de Deus questionaram. Só que eles terminavam com uma essência de fé. O Senhor está no controle. Faça sol, faça chuva, eu amo Jesus acima de todas as coisas. Declaração deles. Pode tudo bem ou não ir tudo bem, eu continuo sabendo que o Senhor é Senhor. Pode sair tudo conforme eu projetei ou não. Deus continua Senhor. Essa combinação de atitude de coração, ela permite o agir do Senhor. Você vai ver no versículo 26, que acontece o milagre. Presta atenção, olha para mim um minutinho só, por gentileza. Os milagres, eles não têm um fim em si mesmo. Todos os milagres relatados na Bíblia, ele não tem um fim em si mesmo. Ele tem um objetivo, de promover a provisão de uma necessidade imediata, mas ele tem um alcance mais amplo. Você vai ver todos os milagres registrados na Bíblia, ele não é um fim em si mesmo, ele realiza uma necessidade emocional, mas Deus está olhando na frente. Você vai ver nesse texto
que o Senhor faz um milagre daqueles que deu um terremoto. Tem terremoto que é bom, tem terremoto que é ruim, tem terremoto que acaba com tudo, e tem terremoto que é para dar uma balada nas estruturas para refazer a vida melhor. Às vezes, como Deus não desperdiça nenhuma dor, nenhuma lágrima, tem terremoto que acontece para abalar as estruturas e dependermos dele. A Bíblia diz que houve um terremoto, Deus interviu com o terremoto e acontece 3 coisas: os alicerces da prisão são abalados, as portas se abriram e as correntes se soltaram. Houve aqui, até em forma de analogia, o poder de Deus. Quantas pessoas hoje precisam? Pode ser que aqui nesta noite, talvez tenha alguém que precisa de portas que se abram sobre a tua vida, em alguma área. Pode ser que alguém nesta noite tenha estado aprisionado pela culpa, pela mágoa, pela tristeza, pelo desânimo, pelo vazio, pela angústia, pela falta de sentido da vida. Pode ser que nesta noite uma pessoa precisa ser quebrada uma corrente de um vício, de uma droga, de uma bebida, uma corrente de dar passos e não sair do lugar. Pode ser que possa acontecer. Aqui aconteceu esse milagre poderoso. Portas se abriram, correntes se quebraram, alicerce foi abalado, porque Deus continua sendo Deus de milagre, e tem interesse na tua vida fazer milagre. Quero profetizar sobre a tua vida, portas abertas em nome de Jesus. Na área que você precisa, portas abertas da parte do Senhor em nome de Jesus. Quer declarar sobre a sua vida que haja uma unção que despedaça todo o jugo. E quer declarar sobre a tua vida também que possa correntes serem quebradas. E você orar por pessoas para que correntes sejam quebradas. Pessoas que não estão aqui nesta noite, para você não desistir de orar por elas. Você interceder e clamar que Deus é poderoso para tocar na vida delas, aonde elas estão, para fazer algo novo e reescrever as suas histórias. Caminhando para o final agora, é interessante que quando acontece o fato, o carcereiro, a lei romana determinava que se um preso fugisse, o carcereiro tinha que pagar a pena que aquele preso estava sentenciado. Era a lei romana. No caso de Paulo e Silas sairiam rapidamente, mas com certeza tinha presos ali com pena crucial. E o carcereiro sabia que a fuga dos presos resultaria na humilhação, envergonhamento e morte da sua vida. Para que ele não acontecesse, ele pega uma espada e ele mesmo vai tirar a vida. Quando Paulo entra e fala, não faça isso. E aí ele pergunta, o que é necessário que eu faça para crer? E aí o versículo que eu falei no início, que é um dos mais conhecidos, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Não é que eu creio e todo mundo vai na garupa. Eu creio, oro e cada um vai tendo sua experiência pessoal com o Senhor. Mas é uma promessa para a minha vida e para a tua vida. Mas sabe o que me chama a atenção no texto? Me dê 5 minutos e eu termino. Por que Deus fez o terremoto? Por que quebrou as correntes? Por que abriu as portas? Por que abalou tudo? Não fugiu ninguém. Ninguém foi embora. Ninguém foi embora. Ninguém saiu da prisão, ninguém foi embora. Paulo falou para o carcereiro, todo mundo aqui. Não saiu ninguém. Quando o anjo abre a porta que Pedro está preso e que Tiago tinha sido decapitado, que faz o relato em Atos, tem um sentido. O anjo foi lá, abriu a porta e Pedro escapa, vai embora, vai lá na casa onde eles estão orando. Mas nesse texto ninguém sai. Mas por que fazer um tremendo estardalhaço desse para ninguém ir embora? Mas por que dar um terremoto, abalar tudo, as estruturas e ninguém saiu? Mas por que quebrar grilhões sem ninguém se movimentar? E por que abrir portas se todo mundo ficou lá esperando? Porque a Bíblia mostra que, pelo menos o relato, que ninguém saiu do lugar. Aí eu chego a uma conclusão. Toda essa movimentação, Deus tinha um objetivo. Alcançar a vida daquele carcereiro da família dele. Toda aquela intervenção tinha um objetivo, porque ele fica em crise, e aí ele vai ficar angustiado, Paulo vem, prega a palavra, ele crê, e a Bíblia diz, você vai ver nos versículos 27 a 31, a salvação do carcereiro, 32 a 34, toda a sua família é batizada e crê no Evangelho. 33, ainda o carcereiro cuida das feridas de Paulo e Silas. Olha para mim que eu vou terminar. Deus, a maior preocupação dele é com a tua vida. O mundo cresce. Algum tempo atrás, na Copa, deixa eu ver quantos anos, para não dar um tiro errado, cantava 90 milhões em ações, 90 milhões em ação, para frente Brasil. De 90 milhões já estamos com mais de 150, né? Já chegou, daqui a pouco estamos com 160.
como cresce o mundo, quantos bilhões de pessoas. Mas Deus continua movendo céus e terra para alcançar a tua vida. Deus continua se movimentando porque você não é mais um número na estatística divina. Você não é mais no censo apenas a performance de alguém. Ele olha a tua vida e o teu coração. O que é impressionante é que Deus valoriza tanto uma vida, Ele não desperdiça uma dor e uma lágrima, que Ele faz uma movimentação toda com um objetivo: alcançar o carcereiro e a família dele. Porque ninguém foi embora da prisão, ninguém saiu da prisão, ninguém fugiu. Se fugisse, falava, poxa, Deus fez o terremoto para o pessoal ir embora, né? Abriu as portas, mas ninguém vai embora. Paulo não foi embora. Ele faz toda essa movimentação, porque aquele carcereiro, que não aparece o nome dele, era importante para o Senhor. A tua vida é importante para Deus. O preço da tua vida é o sangue de Jesus. Deus move céus e terra por causa da tua vida. Deus faz coisas extraordinárias para o amor dele te atropelar beneficamente. Deus não desiste de você nem de mim, nunca vai desistir. Às vezes pode ser que tenha pessoas aqui nesta noite que vai para cá, vai para lá, se debate, o Senhor está ali, cercando o caminho, porque Ele te ama. Ele não quer tornar você num miserável fanático, distorcido, bitolado, alienado. Ele quer transformar você em alguém que não seja perfeito, mas que ame Jesus acima de todas as coisas. E Ele quer fazer o maior milagre que pode haver na vida. Abrir portas para o Senhor é um milagre. E abalar alicerces é um milagre. Quebrar correntes é um milagre. Mas o maior milagre ainda continua sendo pegar pecadores, como eu e você, e transformar em filhos amados dEle. Ainda continua sendo pegar pessoas como eu e você, que dentro, eu não sei você, eu estou falando de mim agora, não tem nada de bom para oferecer, mas que Ele me ama com um amor incompreensível e mensurável, para me dar perdão e esperança da vida eterna. Em nome de Jesus, nesta noite, eu queria que você cresce nisso. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar de todo o nosso coração. Se você passa uma fase difícil, não pense da seguinte forma, nunca pense, fala, estou fazendo da melhor maneira, não está dando certo, eu vou começar a levar embolado. Não faça isso. Continue fazendo da melhor maneira, com excelência, que Deus vai honrar a tua vida. Atitude do coração. Às vezes, os dias que se transformam noites, ou noites que ficam longas, não feche o coração. Continue buscando ao Senhor, que Ele te ama. Jesus morreu e ressuscitou por mim e por você. Continue crendo que Deus é um Deus de milagre. Pode ser que nesta noite você ore por alguém que precisa de portas abertas, de manifestações do poder de Deus. Não desista. E por último, o Senhor tem propósitos maiores no milagre que realiza. Ele se interessa por vidas. Nesta noite, você mesmo não está aqui por acaso. Esta noite você não veio aqui por coincidência. 2 reflexões para orarmos. Primeiro, Deus quer usar a igreja, a tua vida, para falar do amor para uma pessoa. Não é aquele crente chato que gangorra, ele senta e todo mundo levanta. Porque tem uns crentes que ele senta e todo mundo levanta. Né? Não aguenta ouvir o cara falar de inferno, dedo em riste, moralismo. Pessoal, é o crente gangorra, ele senta e todo mundo levanta. Deus precisa de pessoas que sejam criativas, contagiantes, inspiradoras, que tenham uma forma de apresentar o Evangelho que possa contagiar as pessoas. Que as pessoas, ao ouvir você, porque tem algumas pessoas que falam, a pessoa abre um espaço para ela, começa em Gênesis e termina em Apocalipse. A pessoa não quer nunca mais ouvir ela. O dia que chega lá apertando a campainha, fica igual a galera que sai domingo de manhã para visitar os negros. Todo mundo se esconde, não abre nem a porta. O cara fala, você fala, vou na tua casa. A pessoa nem quer mais saber de você, porque você vai lá, chega 3 horas, sai 8 horas da noite, ainda pega a janta. Ainda o cara ainda está tramando. Tem pessoas que saem de perto de você, e elas deixam em você um gostinho de quero mais. Eu quero continuar ouvindo essa pessoa. Sempre deixe as pessoas com gosto de quero mais. Tenha sabedoria para no seu evangelho, que seja contagiante. Mensagem de esperança. Mensagem de esperança. Toda essa movimentação foi por um objetivo. Deus tem movimentado muitas coisas para alcançar a tua vida. Deus vai movimentar várias situações para alcançar alguém que você ama e está orando por ela. Eu queria que nesta noite, você, 2 situações, você colocasse a sua vida e falar, Deus me usa para partilhar, e você mesmo falar, Deus, obrigado que o Senhor me ama. Está aqui a minha vida, faz o que tu queres. Vamos ficar de pé, por favor. Vamos orar ao Senhor.
quero cantar a música novamente. Eu sou fraco, mas meu Deus é forte. Sou pequeno, mas meu Deus é grande. Queria que você começasse a orar ao Senhor neste momento. Que você orasse ao Senhor de todo o teu coração. Nós estamos caminhando para o final. Você que está aqui, você que está no culto online, você que está nos acompanhando, que você cresça de todo o teu coração neste momento. Eu creio nessa oração que é feita junto com a igreja. O Senhor não esqueceu, não desistiu de você. Você é um jovem, um adulto que está aqui, um adolescente. Esta noite, convide Jesus para entrar na tua vida. Convide Jesus para entrar no teu coração. Às vezes você vê tudo fechado. Não há perspectiva nenhuma. E o Senhor vai lá e faz um rebuliço santo, um terremoto. Que abre portas, quebra cadeias, que solta as prisões. Em nome de Jesus. Se você tiver liberdade, põe a mão sobre o teu coração. Pai, nós queremos nesta noite agradecer por este amor incompreensível, esse amor imensurável do Senhor, que o Senhor move os céus e terra para alcançar pessoas como cada um de nós. Esta noite continue ministrando em cada coração, que a palavra da mente desça ao coração e seja iluminada os olhos da fé e do entendimento. Alcance pessoas que não estão aqui, nós estamos pensando nelas neste momento, em nome de Jesus, ó Pai. Também te peço, Senhor Deus, que de uma maneira muito especial, o Senhor sabe que cada um precisa, que possa haver um tempo de portas abertas, um tempo, Senhor Deus, de grilhões quebrados, um tempo, Senhor Deus, ser desatados nós, mas acima de tudo um tempo de enchimento do Teu Espírito Santo, para anunciar com ousadia que Jesus é a única esperança. Quero que juntos aqui nesta noite o Senhor nos dê graça para crermos continuamente na promessa, ou na Tua palavra falada para o carcereiro, mas que eu creio que se aplica a todos nós. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Que essa palavra fique impregnada na mente e no coração. E aqueles que estão iniciando empreendimentos, ministérios, projetos novos de vida, aqueles que estão em transições profissionais, aqueles que estão procurando fazer da melhor maneira, estabelecer valores segundo a tua vontade, e passa por alguma luta, que não deixe de desanimar. Segure na mão dessa pessoa, sustente com a tua força, para seguir em frente, sabendo que o Senhor tem a palavra final. Bendito, exaltado é o nome do Senhor. Em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém, amém, amém. Obrigado por me escutar quando eu não podia me expressar. Tem momentos que não dá para expressar. Lágrimas falavam por Tem hora que as tuas mim. lágrimas são as tuas orações e elas falam por você. Não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou, favor imerecido do Senhor. Sou pequeno e não sei andar, mas contigo eu posso chegar, ir além onde o meu Deus sonhou. Pai, sei que tenho muito a aprender, mas contigo eu posso crescer e o impossível conquistar. Eu sou frágil, mas meu Deus é forte. Sou pequeno, mas meu Deus é grande. Sou um momento, Ele é eternidade. Ele é tudo, sou só uma frase. Mas eu sei, Ele não me esqueceu. Uma história linda Ele escreveu. Faço parte dos planos de Deus. Eu sou dele. Declare de todo o teu coração esta noite: o Senhor que não te esquece em nenhum momento, em nenhum lugar,
Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama e Ele te ama. Pai, sou pequeno e não sei andar, mas contigo eu posso chegar, ir além onde o meu Deus sonhou. Oh Pai, sei que tenho muito a aprender, mas contigo eu posso crescer e o impossível conquistar. De todo o teu coração declare: Eu sou frágil, mas meu Deus é forte. Sou pequeno, mas meu Deus é grande. Sou um momento, Ele é eternidade. Ele é tudo, sou só uma frase, mas eu sei, Ele não me esqueceu. Uma história linda Ele escreveu. Faço parte dos planos de Deus. Eu sou dele e Ele é meu. Eu sou frágil, mas meu Deus é forte. Sou pequeno, mas meu Deus é grande. Sou um momento, Ele é eternidade. Ele é tudo, sou só uma frase, mas eu sei, Ele não me esqueceu. Uma história linda Ele escreveu. Faço parte dos planos de Deus. Eu sou dele e Ele é meu. aleluia. Pode aplaudir bem forte ao Senhor. Aleluia. Eu sou dele. Pode aplaudir forte aquele que te ama. Ele é meu. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua graça, tua misericórdia. Uma semana abençoada a cada um, guarda de todo mal, sustentado na tua força, um tempo de portas abertas, mas acima de tudo de consciência do teu amor e de partilhar da mensagem de esperança. Que o Senhor move e realiza coisas impressionantes para alcançar uma vida, uma pessoa e uma família. E que a graça vivificadora do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo do Senhor, hoje e para sempre. Amém.